A história da porta sangrenta no Egito revela um princípio eterno. Deus age na história de forma concreta para libertar o seu povo, mas exige fé obediente. Em Êxodo, o sangue do cordeiro nos umbrais não era um símbolo mágico, mas um sinal de aliança e confiança na palavra do Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O desafio espiritual daquele tempo ecoa hoje. Confiar em Deus quando suas instruções parecem simples diante de ameaças grandiosas. Em um mundo marcado por medo, violência e instabilidade, Deus continua chamando o seu povo a marcar as portas do coração com fé viva. A porta sangrenta aponta para a obediência que protege, ensina discernimento e separa o povo de Deus em meio ao juízo que alcança o mundo. O Egito representa sistemas de opressão que se levantam contra os propósitos divinos, enquanto a porta sangrenta revela que a libertação começa dentro de casa. Antes da saída, Deus tratou o interior, a família, a consciência. Nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Há um chamado à vigilância e ao recolhimento espiritual. Nos dias atuais, marcados por excesso de informação e dispersão da alma, a palavra nos convida a permanecer debaixo da cobertura de Deus. O sangue no umbral separava vida e morte, esperança e juízo. Assim também hoje, a fé autêntica exige posicionamento. Não basta conhecer a promessa, é necessário permanecer no lugar da obediência, mesmo quando o mundo clama por saídas apressadas e atalhos espiritualmente perigosos. A noite da porta sangrenta foi escura e silenciosa, mas cheia da presença divina. Deus age muitas vezes no oculto, enquanto o mundo dorme em falsa segurança. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Este texto revela que o juízo de Deus não falha e que sua justiça alcança tanto palácios quanto cabanas. O desafio contemporâneo é discernir os sinais do tempo sem endurecer o coração. Vivemos noites espirituais em que a humanidade confia em estruturas frágeis, enquanto rejeita o temor do Senhor. A porta marcada com sangue ensina que a segurança verdadeira não está no poder humano, mas na submissão à vontade divina. Deus continua chamando seu povo a vigiar, discernir e confiar, mesmo quando o silêncio parece assustador. O sangue nos umbrais apontava para algo maior do que a libertação física. Anunciava a redenção espiritual. O Cordeiro sem defeito, imolado, prefigura Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A história da porta sangrenta encontra sua plenitude na cruz. O desafio do mundo moderno é relativizar o sacrifício de Cristo, transformando-o em mero símbolo cultural. Contudo, a palavra afirma que o sangue derramado continua sendo sinal de vida, perdão e reconciliação. Em tempos de confusão moral e espiritual, lembrar da porta sangrenta é lembrar que a salvação tem custo, exige entrega e transforma destinos. A cruz permanece como escândalo para alguns, mas poder de Deus para os que creem. Deus ordenou que aquela história fosse ensinada às futuras gerações, para que nunca fosse esquecida. E quando vossos filhos vos disserem: que rito é este? Respondereis. Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27. A memória espiritual é um desafio urgente nos dias atuais. Muitas gerações crescem sem conhecer o significado do sangue, da aliança e da obediência. A porta sangrenta não era apenas proteção momentânea, mas um marco pedagógico da fé. Hoje, em meio a uma cultura que despreza a história e a tradição bíblica, o povo de Deus é chamado a transmitir verdades eternas com fidelidade. Ensinar sobre a porta sangrenta é ensinar sobre responsabilidade espiritual, temor do Senhor
e esperança viva. A fé que não é ensinada se perde, mas a fé vivida e compartilhada permanece. A marca de sangue distinguia claramente quem pertencia ao povo de Deus. Não havia neutralidade naquela noite. O Senhor fará separação entre os egípcios e os israelitas. Êxodo, capítulo 11, versículo 7. Este princípio confronta diretamente a mentalidade contemporânea, que busca diluir diferenças espirituais em nome da conveniência. A porta sangrenta declara que Deus estabelece limites claros entre luz e trevas. O desafio atual é permanecer fiel em uma sociedade que pressiona por conformidade. Ser marcado pelo sangue significa aceitar uma identidade distinta, ainda que isso gere oposição. O povo de Deus não é chamado à arrogância, mas à santidade. A separação bíblica não é isolamento, mas consagração. Em tempos de relativismo, a porta sangrenta continua sendo um sinal visível de pertencimento e fidelidade ao Deus vivo. A libertação só aconteceu depois da obediência completa. O sangue deveria ser aplicado exatamente como Deus ordenou. Tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue. Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Não houve espaço para adaptações humanas. Este detalhe revela um desafio profundo: obedecer sem negociar. No mundo atual, a fé muitas vezes é moldada segundo conveniências pessoais, perdendo sua força transformadora. A porta sangrenta ensina que a bênção está ligada à fidelidade à palavra, não à criatividade espiritual. Deus honra os que confiam plenamente em suas instruções. A obediência não é opressão, mas caminho de vida. Quando o povo aplicou o sangue conforme a ordem divina, experimentou livramento. Assim também hoje, a obediência sincera continua sendo chave para atravessar tempos difíceis com esperança e direção. Após a noite do juízo, veio a manhã da libertação. A porta sangrenta não era o fim, mas o início de uma jornada. O povo tomou a sua massa antes que levedasse. Êxodo capítulo 12, versículo 34. A saída apressada revela que Deus age no tempo certo e rompe cadeias inesperadamente. O desafio contemporâneo é estar preparado para quando Deus abrir a porta. Muitos desejam a libertação, mas não se preparam espiritualmente para caminhar no deserto da fé. A marca de sangue protegeu, mas a caminhada exigiria confiança contínua. Hoje, muitos querem promessas sem processo. A história bíblica ensina que a libertação verdadeira conduz a uma vida transformada. Deus não apenas livra do Egito, mas ensina a viver em dependência dele no caminho rumo à promessa. A porta sangrenta também revela o valor da vida aos olhos de Deus. O juízo sobre os primogênitos mostra a seriedade do pecado e a santidade divina. O salário do pecado é a morte. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Este tema confronta uma sociedade que banaliza a vida e ignora as consequências espirituais de suas escolhas. Deus não se alegra no juízo, mas é justo em todas as suas obras. A porta marcada com sangue anuncia que a vida só é preservada quando há substituição, sacrifício e graça. O desafio atual é recuperar o temor do Senhor, não como medo paralisante, mas como reverência que conduz à sabedoria. Em meio a tantas mortes simbólicas e espirituais, Deus continua oferecendo vida por meio da aliança selada pelo sangue. Por fim, a história da porta sangrenta aponta para a esperança escatológica. Assim como Deus passou pelo Egito, a Bíblia anuncia um dia em que ele julgará a terra novamente. Eis que venho sem demora. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Os sinais dos tempos convidam à vigilância e ao arrependimento. A porta marcada ensina que ainda há tempo de escolher vida. Em um mundo em crise, a mensagem não é de desespero, mas de preparação. O sangue continua sendo sinal de misericórdia para os que creem. A porta sangrenta no Egito ecoa como chamado profético para hoje. Marque sua vida com fé, permaneça sob a cobertura divina e caminhe com esperança.
Deus continua fiel, libertador e presente na história daqueles que confiam em sua palavra. Chegamos ao fim desta reflexão profunda, mas não ao fim da mensagem que Deus deseja continuar falando ao seu coração. A história da porta sangrenta no Egito não é apenas um relato antigo, ela permanece viva, pulsante e atual, ecoando como um chamado urgente à fé, à obediência e à esperança. Em meio às crises, incertezas e turbulências deste mundo moderno, o Senhor continua passando pela história, procurando corações marcados não pelo medo, mas pelo sangue da aliança, pela fé viva e pela confiança em sua palavra eterna. Assim como no Egito, ainda hoje há uma separação clara entre confiar em sistemas humanos e descansar na promessa divina. A porta continua sendo um lugar de decisão e o sangue continua sendo sinal de vida. Que esta mensagem não termine apenas como um conteúdo assistido, mas como uma semente plantada em sua alma. Que ela produza arrependimento, discernimento, coragem espiritual e esperança renovada. Que cada desafio enfrentado seja uma oportunidade de marcar novamente a porta do coração com fé, lembrando que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele continua sendo libertador, guardião e Pai. Nada escapa ao seu controle, e nenhuma noite é longa demais quando o Senhor está presente. Neste espírito de reverência e gratidão, elevamos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, reconhecendo nossa total dependência de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado por permanecer conosco até este momento, por dedicar seu tempo para ouvir, refletir e buscar mais profundamente a presença de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, se edificou sua fé e trouxe clareza espiritual, nós convidamos você a se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem, alertam e renovam a esperança à luz da palavra de Deus. Deixe também o seu like, pois esse gesto simples ajuda a levar esta mensagem a muitas outras vidas que precisam de direção, consolo e verdade. Que o Senhor abençoe sua vida, guarde sua casa e marque sempre o seu caminho com sua graça, hoje e sempre.